Boa tarde a todos. Como nós estamos fazendo os nossos estudos ultimamente através da internet, nós desejamos que todos estejam bem, que todos estejam se protegendo, fazendo os cuidados necessários para que não se contaminem com este vírus que está alastrado aí no mundo inteiro. Nós gostaríamos de, primeiramente, antes de começar, fazer uma prece para depois começar o estudo do Evangelho. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus, divino Mestre, amigo e pastor, orienta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que com humildade nós possamos passar aos nossos irmãos o Teu Evangelho, que é o código divino dos nossos espíritos. Abençoa todos nós e que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome desses generosos amigos espirituais que nos assistem, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando esta prece possamos dar início ao nosso estudo da tarde de hoje. E vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o subtítulo Desigualdade das Riquezas. Lembrando que esse estudo vai do item 8 até o 13, mas como ele é muito extenso, nós não iremos ler todo, por isso é importante que vocês leiam e, se quiserem, acompanhem durante o estudo. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples, é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Como a gente vê, Deus, ele colocou a nossa inteligência para que, através do raciocínio, nós pudéssemos fazer as nossas escolhas. E aqui ele está dizendo que nós todos somos dotados de inteligência, mas nem todos sabem adquirir e conservar aquilo que o Senhor nos concede. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido por causa da diferença de caracteres e de aptidões. Aí a gente vê a sabedoria do Pai de não igualar as riquezas, porque na realidade seria até um empecilho para que o progresso se fizesse, porque não teriam mais estudos sobre a ciência, e nesse momento a gente está vendo a importância que a ciência faz parte na nossa vida, para que a gente adquira uma vacina contra esse vírus que está nos alcançando. Que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então a gente vê como é que essa utilidade da riqueza tem que ser bem empregada para que tudo isso se realize, porque senão a gente vai ficar estagnado no nosso progresso, né? Porque a gente não iria mais trabalhar, iria se acomodar com as situações, né? Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo-se esse raciocínio, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa ainda é uma prova da sabedoria e da bondade divinas. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por sua própria experiência a diferenciar o bem do mal, e que a prática do bem fosse resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Mais uma vez a sabedoria divina nos dando o livre-arbítrio, porque o homem não foi dotado para o mal, né?
O mal é uma escolha que ele vai fazendo ao longo da sua caminhada através dos seus interesses mundanos, né? Então a gente percebe que Deus nada faz inútil, tudo tem uma utilidade e uma razão. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal. Se assim não fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo e irresponsável como os animais. E aí a gente vê, né, que o animal, até tem um animal muito inteligente, mas a gente seria como eles, né? A riqueza é um meio de experimentá-lo moralmente. Mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, eis porque incessantemente a transfere. Cada um deve possuí-la para se exercitar na maneira de servir-se dela e provar que sabe utilizá-la. No entanto, não há impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e, em consequência, o aperfeiçoamento da terra sofreria. Cada um a possui por sua vez. Assim sendo, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá em outra existência. E o que agora a possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Aí a gente está vendo mesmo a sabedoria divina. Nós somos só usufrutuários dos bens que Deus nos concede. E a riqueza foi nos dada para que a gente compartilhasse com os nossos irmãos mais necessitados aquilo que nós temos a mais na nossa bolsa, né? Lamenta-se com razão o uso deplorável que algumas pessoas fazem das suas riquezas, as paixões desprezíveis que a cobiça desperta, e pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É certo que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante divisão dos bens da terra. Mas se em lugar de limitarmos nossa visão à vida presente, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Aí a gente sabe que a riqueza ela pode estar conosco hoje e amanhã nós poderemos não tê-la mais. Mas a gente tem que fazer bom uso daquilo que Deus nos empresta. Porque a gente aí vai falar até, a gente quando aqui adentra no mundo encarnados, nós não trazemos nada. E com certeza só levaremos desse mundo o bem que fizermos e o bem que tivermos feito por aqueles que estão ao nosso redor. O pobre, portanto, não tem motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, assim como os ricos não têm para se vangloriarem do que possuem. Se abusam da riqueza, não será com decretos nem com leis referentes a despesas ou ao luxo que se irá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando homens se pautarem pela lei da caridade. Aí a gente vai lembrar também que no próprio Evangelho nós temos os espíritos aconselhando aquela menina jovem que inveja as damas nos salões com as músicas. Então os espíritos ainda falam que ela não tem nem ideia de que sobre aqueles vestidos recamados, sobre aquele ambiente tão festivo, muitas choram. Então a gente não tem que invejar ninguém. A gente tem que aprender como Paulo nos ensinou, a contentarmos-nos com o que temos. Porque quando ele disse essas palavras, ele estava preso, não tinha água, não tinha pão, e o ambiente era terrível.
Então a gente percebe que tudo tem uma utilidade na vida. Nós é que devemos estar atentos diante daquilo que nós estamos recebendo. E aí a gente vai falar também que a verdadeira propriedade do homem, o que que é? Nada do que é do uso do corpo. Tudo que é para o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Porque isso daqui é o que nós conquistaremos e ninguém poderá nos roubar. Aí a gente diz, o nosso tesouro está onde está o nosso coração, onde o ladrão não rouba e as traças não roem, né? A gente não vai ler tudo, mas é bom que vocês acompanhem para que eu possa ir dando a sequência do que está aqui no Evangelho, porque esse item aqui já é instruções dos Espíritos, é a verdadeira propriedade. Então ele fala, assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Se ele fez alguma coisa de bom, ele vai encontrar as recompensas inerentes àquilo que ele fez, o seu proceder. Mas se não, ele vai ter um lugar que seja de acordo com aquilo que ele construiu, daquilo que ele conquistou, né? E aí a gente vê aqui, ninguém lhe perguntará quantos tinha na terra, que posição ocupavas, era príncipe ou operário. No entanto, lhe será perguntado o que trazes. Então, a gente tem que a soma das virtudes realmente são o bem, o amor ao próximo. Primeiro, amar a Deus, depois, amar o próximo, fazer aos outros aquilo que desejamos para nós. E não termos nenhuma vaidade, nenhum orgulho de termos uma posição na Terra que seja dita privilegiado pelos outros, né? Porque todos estamos na Terra para aprender a sermos melhores. E o dia que o homem tomar consciência disso, nós estaremos um pouquinho melhor do que nós estamos hoje, né? Aí ele ainda fala, não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Então, vamos trabalhar para que a gente possa conquistar um lugar melhor no mundo espiritual, né? E no item 10, ele fala, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. O homem apenas usufrui deles, né? E olha, sem dúvida alguma, se há uma riqueza legítima, essa é a de que se adquiriu honestamente, porque foi conquistada pelo suor do nosso rosto, né? E Jesus disse, tirarás o sustento da tua vida com o suor do teu rosto, né? E aí ele fala que a propriedade legítima adquirida quando é conquistada sem prejudicar alguém, porque será pedido contas até do centavo mal adquirido em prejuízo de outrem, né? E aí a gente vai pensar, teve uma época que eu costumava falar no trabalho da costurinha na Aura Celeste, que até os pedacinhos de linha que a gente desperdiçasse, a gente teria que prestar contas. As meninas ficaram até assim meio preocupadas, mas não é verdade? Se nós fizermos desperdício, prejudicarmos ao outro, nós vamos ter que prestar contas, né? E vamos lá ao item 11, que é o emprego da riqueza, né? Ele diz assim, o título desse capítulo é Não Poder Servir a Deus e a Mamon. E aqui é exatamente o que vai falar. Nós não podemos servir a Deus ou a Mamon. Deus, justo e severo, vos dirá. Que fizestes dos bens que te confiei, mordomo infiel? Então, nós somos mordomos daquilo que Deus nos permite usufruir enquanto aqui estamos na carne. E ele ainda fala, qual é então a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Aí os espíritos estão falando, dando a receita, né? Procurai a solução desse problema nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. Nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Então, se eu estou fazendo de tudo para não prejudicar o meu irmão, eu estou no meio do caminho, né? E ele ainda fala, aquele que está decidido à prática do amor ao próximo, já tem sua linha de conduta inteiramente traçada, porque é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não a caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada.
mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faz ainda mais, dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Não rejeites aquele que lamenta com medo de que possa ser enganado. Então a gente tem que primeiro ir às origens do mal, ver o que eu posso fazer por aquele meu irmão, sem julgamento e sem crítica. E depois, então, a gente se informa, vê se não é um trabalho, não é um conselho, não é uma ocasião da gente poder fazer alguma coisa útil por aquele nosso irmão que está passando por um problema, está passando por situações complicadas, né? Aí ele fala: espalha à tua volta com a abastança o amor de Deus, o amor do trabalho e o amor do próximo. Então a gente tem que mostrar o amor de Deus, o amor do trabalho e o amor do próximo, né? E colocar as nossas riquezas sobre uma base que não faltará jamais e que te trará grandes interesses, a das boas obras, né? E aí a gente sabe que a riqueza da inteligência também deve servir como a do ouro. Se a gente tem ocasião que pode ajudar alguém que não sabe ler ou tem alguma dificuldade, nós temos obrigação de auxiliar esse irmão com os nossos recursos, com a inteligência que nós temos para fazer o outro também raciocinar e ser ajudado. E no item 12, ele diz: quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente atingido pela incessante preocupação, da qual é motivo para vós o bem-estar geral. Aliás, o bem-estar material. Enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Então a gente precisa, sim, cuidar da matéria, cuidar desse corpo que Deus nos deu como ferramenta da nossa caminhada evolutiva, mas nós temos que saber usar tudo aquilo que Ele nos dá. A gente não pode usar só em nosso proveito, né? E ele ainda fala aqui que assim esse Senhor tão mimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Ele comanda vosso espírito que se fez escravo. E aí, escravo do quê? Da matéria. Aí a gente percebe que tem gente perdendo saúde, perdendo tempo, perdendo contato com a família. Para quê? Para adquirir mais bens, para dizer que depois na velhice ele poder usufruir de tudo isso, mas lê do engano. Porque ele pode até fazer como aquele trabalhador que tinha lá o seu campo todo recheado, aliás, seu campo não, o seu depósito todo recheado, e ele fala: insensato que é, porque ele ia construir um galpão maior. Essa noite mesmo te chamarão. Então, de que adianta os bens que a gente vai acumular? Perdendo saúde, perdendo até o contato com os nossos familiares, né? E vamos ao item 13. Sendo o homem o depositário, o gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos, o gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhes deu em razão do seu livre-arbítrio. E mais uma vez o livre-arbítrio. A gente vê que muitas vezes a gente tem até avisos, tem coisas que vão nos sinalizando durante a nossa caminhada e a gente não presta atenção. Mas vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos fazer todo o bem que nos seja possível. Vamos levar uma palavra de consolação e de esperança àqueles que sofrem. E ele ainda fala aqui: a beneficência nada mais é que um modo de se empregar a riqueza. Ela suaviza a miséria presente, mitiga a fome, protege contra o frio e dá abrigo a quem não a tem. Aí a gente vai pensar também que Deus nos dá a oportunidade também da gente auxiliar. Aí vamos pensar no Natal,
que agora vai ser de uma forma diferente, mas que a gente tem que alegrar aquelas crianças, os nossos jovens e as nossas assistências, né? As nossas assistidas, as famílias assistidas, para dar um Natal digno, um Natal feliz. Não é muita coisa, mas a gente dá também com os sentimentos e com a vibração do nosso amor por todos aqueles que estão, sim, esperando, contando com o carinho de todos nós, né? Aí ele fala que a riqueza concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Então vamos pensar com carinho. Vamos procurar nesse Natal enfeitar a nossa casa assim, porque a gente sabe que durante o Natal, entre meia-noite e 1 hora da manhã, Jesus desce à terra por causa da vibração dos nossos corações. Então vamos enfeitar a nossa casa, vamos nos alegrar com a comemoração do nascimento desse nosso Mestre, que aqui esteve entre nós, nos ama e continua enviando todos os recursos para que nós possamos caminhar com serenidade, com paz e com harmonia. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos oferecer algo por aquele que sofre e padece. Vamos usar aquilo que Deus nos empresta por acréscimo de sua misericórdia em prol daqueles que estão necessitados. Vamos levar a alegria daqueles que estão passando por expiações e provas nesse momento, diante dessa doença que é tão complicada. Vamos pedir a Deus que os anime, que os fortaleça, que dê a eles a coragem necessária para que eles prossigam na sua caminhada. Porque todos nós aqui estamos na Terra para aprender a sermos melhores. Porque foi isso que Jesus o tempo todo nos disse. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E ama a teu próximo como a ti mesmo. Jesus, há tantos milênios aqui esteve e nós ainda não fazemos, não cumprimos com aquilo que ele nos diz. Vamos valorizar a vida, vamos aproveitar sim tudo o que o Senhor nos concede e vamos dividir com aqueles que estão junto a nós a esperança, o amor, a paz, a harmonia e sim a fé de que tudo isso passará e nós retornaremos não da mesma forma, mas que nós tenhamos aprendido com tudo isso a sermos melhores. Que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, cubra assim a multidão dos nossos pecados diante da humanidade. Olhemos sim para aqueles que sofrem, tenhamos piedade com aqueles que passam fome, passam frio, passam privações. E que o Senhor abençoe sim a todos os lares nesse momento. Que todos recebam a sua paz, o seu amor e a sua luz, hoje, agora e sempre. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece possamos encerrar esse estudo. Um beijo ao coração de todos vós, saudades de todos, que assim seja. Quantos minutos foi?